Hoje vamos fazer uma análise que pode incomodar muita gente. Porque a verdade dói, mas é a única coisa que liberta. E se você tem estômago para encarar a realidade brasileira através dos olhos de uma das mentes mais lúcidas do século XX, fica comigo até o final. Você está vivendo numa democracia ou apenas acha que está? Censura, perseguições políticas, corrupção institucionalizada e o pior, tudo isso com o apoio de quem deveria defender a liberdade. Ayn Rand viu esse filme e avisou o final. Ela fugiu da União Soviética aos 21 anos. Ela sabia reconhecer os sinais do autoritarismo melhor que qualquer político de hoje. E se ela estivesse viva, observando o Brasil atual, o que diria? A resposta vai chocar você. Rand sempre disse que o autoritarismo não chega de uma vez. Ele se infiltra aos poucos, como água numa rachadura. Primeiro, controlam a narrativa. Depois, criminalizam a oposição. Por fim, convencem o povo de que abrir mão da liberdade é necessário. Olhem o Brasil hoje. Temos um Supremo Tribunal Federal que se comporta como legislador, executivo e judiciário ao mesmo tempo. Temos censura prévia disfarçada de combate à desinformação. Temos prisões de pessoas por tweets e memes. E o mais assustador, uma parcela significativa da população aplaude tudo isso. Rand viveu isso na União Soviética. Ela viu como uma sociedade inteira pode ser convencida de que a liberdade individual é perigosa, que o coletivo está acima do indivíduo, que questionar o poder é crime. A menor minoria da Terra é o indivíduo, ela escreveu. Aqueles que negam os direitos individuais não podem se dizer defensores das minorias. Mas aqui no Brasil, defendemos minorias coletivas, enquanto destruímos o direito mais básico, o direito de pensar e expressar livremente seus pensamentos. É a contradição perfeita do nosso tempo. Ayn Rand não era apenas uma escritora ou filósofa política. Ela era, antes de tudo, uma filósofa moral. E para ela, toda crise política tinha uma raiz moral. O Brasil não é exceção. Nossa cultura abraçou o relativismo moral há décadas. Não existe certo e errado absoluto, dizem. Tudo depende do contexto, repetem. O que importa é a intenção, justificam. Essa mentalidade coletivista relativizou nossa bússola moral até o ponto em que não sabemos mais distinguir entre virtude e vício. A corrupção no Brasil não é uma anomalia. É sintoma de uma cultura que valoriza o jeitinho brasileiro, em vez da integridade, que celebra o malandro em detrimento do honesto, que prefere a esperteza à competência. Rand sempre ensinou que quando a moral se torna subjetiva, o poder decide o que é certo, e é exatamente isso que vemos hoje. Roubar é errado, mas se for para um projeto social, vira virtude. Mentir é imoral, mas se for para proteger a democracia, vira necessidade. Censurar é ditatorial, mas se for para combater o ódio, vira justiça. Essa inversão de valores não aconteceu por acaso. Foi cultivada, promovida, ensinada nas escolas, universidades, mídia, até que se tornou nossa segunda natureza. Num país democrático, Rand diria, o povo tem exatamente o governo que merece. E isso dói, mas é verdade. Nossos congressistas não são alienígenas. Eles são produtos da nossa cultura. Quando um político rouba e continua sendo reeleito, o problema não é só o político, é o eleitor que o reelege. Quando um parlamentar troca de partido 5 vezes numa legislatura e ninguém se indigna, a culpa não é só dele. O brasileiro médio rejeita a responsabilidade individual, prefere culpar o sistema, os poderosos, a elite, mas no dia da eleição vota no candidato que promete mais benefícios, mais programas sociais, mais intervenção estatal. É a contradição perfeita. Reclamamos do Estado, mas pedimos mais Estado.
Ayn Rand chamava isso de mentalidade de saque, o desejo de viver às custas dos outros, de receber sem produzir, de ter direitos sem deveres. E quando uma sociedade inteira abraça essa mentalidade, ela produz exatamente o tipo de político que temos. Oportunistas que vendem promessas impossíveis para eleitores que querem acreditar em milagres. A responsabilidade moral é intransferível. Cada voto é uma escolha moral, cada omissão é uma decisão. E enquanto não assumirmos nossa parcela de culpa, continuaremos produzindo os mesmos resultados. Ayn Rand via a imprensa livre como pilar fundamental de uma sociedade racional. Mas, e aqui está o ponto crucial, isso requer uma população que valorize a verdade acima do conforto emocional. A mídia brasileira tradicional não informa mais. Ela forma opinião, não apresenta fatos, ela constrói narrativas. E o pior, com o consentimento de uma audiência que prefere ter suas opiniões confirmadas a tê-las desafiadas. O jornalismo virou ativismo, a neutralidade virou cumplicidade, a investigação virou militância. E quando surgem vozes dissidentes nas redes sociais, a resposta não é o debate, é a censura. Temos hoje no Brasil uma situação que Rand reconheceria imediatamente. O establishment usando o poder para silenciar quem ousa questioná-lo, e fazendo isso em nome da própria democracia. É a inversão orwelliana perfeita. Guerra é paz, liberdade é escravidão, censura é proteção. Mas a culpa não é só da mídia. É também nossa, do público que consome essa mídia. Quando preferimos manchetes que confirmam nossos preconceitos a reportagens que desafiam nossas certezas, estamos escolhendo o conforto da ignorância sobre o desconforto da verdade. Ayn Rand tinha uma visão muito específica sobre arte e cultura. Para ela, a arte deveria celebrar o potencial humano, inspirar grandeza, elevar o espírito. Era arte pró-vida. O oposto disso, arte que destrói, que degrada, que celebra a mediocridade, ela chamava de arte anti-vida. Olhem a produção cultural brasileira hoje. Filmes que glorificam bandidos, músicas que celebram drogas e violência, peças de teatro que blasfemam contra valores sagrados, influenciadores que promovem comportamentos autodestrutivos. Tudo isso financiado com dinheiro público em nome da diversidade cultural. Rand diria que essa não é expressão artística, é propaganda. Propaganda de uma ideologia que quer desconstruir os valores que sustentam uma sociedade civilizada. E quando uma sociedade perde sua bússola moral através da cultura, ela está a um passo do colapso. A esquerda cultural brasileira faliu moralmente porque abandonou a razão. Não consegue mais convencer através de argumentos, então parte para a intimidação. Não consegue mais inspirar através da beleza, então aposta na provocação. Não consegue mais elevar através da arte, então prefere arrastar tudo para o esgoto. E o resultado está aí. Uma geração inteira que não sabe mais distinguir entre o belo e o feio, entre o nobre e o vulgar, entre o inspirador e o destrutivo. Ayn Rand sempre associou moralidade com autoestima e produtividade. Uma pessoa moral, para ela, era alguém que assumia responsabilidade pela própria vida, que produzia valor, que se respeitava e respeitava os outros. Sem isso, dizia ela, surgem dois tipos de pessoas: parasitas e tiranos. Olhem as ruas brasileiras hoje. Violência descontrolada, vícios epidêmicos, dependência estatal crônica, famílias destruídas, jovens sem propósito. É o resultado direto do abandono da educação moral baseada em mérito, responsabilidade e propósito. Construímos uma sociedade que pune o sucesso e premia o fracasso, que taxa quem produz para subsidiar quem não produz, que criminaliza o empreendedorismo enquanto romantiza a marginalidade. E depois nos perguntamos por que temos tantos problemas sociais. Rand diria que nossa crise não é econômica, é moral.
Não é política, é filosófica. Não é material, é espiritual. E enquanto não atacarmos a raiz do problema, continuaremos tratando apenas os sintomas. Uma sociedade que não ensina seus jovens a valorizar o trabalho, a honestidade, a responsabilidade pessoal, está condenada à decadência. É lei natural, é física moral, é inevitável. Ayn Rand tinha um termo específico para isso: moralidade do saque. A ideia de que é moralmente justificável tomar de uns para dar a outros, desde que isso seja feito através do Estado e em nome de uma causa nobre. O Partido dos Trabalhadores transformou isso numa ciência. Criaram uma máquina de redistribuição de renda que funciona como sistema de controle social. Não é caridade, é compra de votos. Não é solidariedade, é dependência programada. E o mais genial, convencem os beneficiários de que são vítimas de um sistema injusto, quando, na verdade, são produtos de um sistema calculado. Criam a pobreza que depois fingem combater. Geram a dependência que depois exploram eleitoralmente. Rand chamaria isso de parasitismo institucionalizado. O Estado sugando a riqueza produzida pelos empreendedores para comprar a obediência dos não produtores, e fazendo isso em nome da justiça social, como se roubar pudesse ser justo desde que fosse democraticamente aprovado. O uso de falsos dilemas morais, rouba mais faz, todos são corruptos mesmo, anestesia o julgamento racional. Cria uma cultura de conformismo moral, onde tudo é permitido desde que seja feito pelo time certo e pela causa certa. Mas aqui vem um ponto que vai incomodar muita gente da direita. Quando usamos o Estado para impor nossos valores morais, estamos abrindo a porta para a esquerda usar a mesma máquina estatal contra nós. Ayn Rand era cristalina sobre isso. Você não pode conquistar a liberdade com os métodos da tirania. Quando a direita defende censura de arte imoral, está legitimando o princípio da censura. Quando defende prisão de usuários de drogas, está legitimando o Estado paternalista. Quando defende subsídios para empresas patrióticas, está legitimando o capitalismo de compádrio. A tentação autoritária não é exclusividade da esquerda. A direita também tem seus momentos de fraqueza, quando acha que pode usar o poder estatal para consertar a sociedade. Mas o Estado não conserta nada, ele apenas transfere problemas e multiplica poderes. Rand entendia que a liberdade é indivisível. Ou você defende a liberdade para todos, incluindo para quem pensa diferente de você, ou você não defende liberdade nenhuma. Você apenas defende seus próprios privilégios. E quando a direita cai nessa tentação, ela perde a autoridade moral para criticar os excessos da esquerda. Vira apenas outro grupo querendo controlar o poder para impor suas preferências. A boa notícia é que nem tudo está perdido. Ayn Rand sempre foi otimista sobre o potencial humano, mesmo nos momentos mais sombrios. Ela acreditava que a verdade, quando claramente apresentada, é mais poderosa que qualquer mentira. A batalha não é apenas política, é filosófica. O Brasil precisa de pessoas que entendam e pratiquem virtudes objetivistas: independência, integridade, produtividade, racionalidade. Pessoas que assumam responsabilidade pela própria vida em vez de culpar o sistema. Pessoas que criem valor em vez de apenas redistribuí-lo. A guerra cultural foi vencida pela esquerda porque a direita não soube defender valores com clareza. Ficou na defensiva, reagindo aos ataques em vez de apresentar uma visão positiva de mundo. Ficou no somos contra isso, em vez de somos a favor daquilo. Rand diria que precisamos de uma revolução moral, uma mudança de mentalidade que comece no indivíduo e se espalhe para a sociedade. Não através da política, através da cultura da educação, do exemplo pessoal. Cada pessoa que escolhe a integridade sobre o jeitinho. Cada empreendedor que cria empregos em vez de pedir subsídios.
cada pai que ensina responsabilidade em vez de vitimismo, cada artista que inspira em vez de destruir. São esses os verdadeiros revolucionários. Ayn Rand nunca colocou sua esperança no governo. Sua esperança estava na capacidade humana de produzir, criar e inovar, superar obstáculos. E é aí que está nossa salvação. O agronegócio brasileiro alimenta o mundo, apesar do governo, não por causa dele. Os empreendedores criam empregos, apesar da burocracia, não por causa dela. As igrejas independentes fortalecem comunidades, apesar da hostilidade cultural, não por causa dela. Uma juventude crescente pensa criticamente, apesar da doutrinação escolar, não por causa dela. Esses são os embriões da resistência, mas sem clareza moral e filosófica, esses setores serão cooptados ou destruídos. Precisam entender que não basta produzir riqueza, é preciso defender os valores que tornam essa produção possível. Rand acreditava que uma sociedade só pode ser livre se seus cidadãos forem livres por dentro, livres da culpa injustificada, livres da dependência parasitária, livres do medo de pensar e agir, livres da mentalidade coletivista que sacrifica o indivíduo pela causa. E essa liberdade interior não vem de decreto, não vem de eleição, não vem de revolução, vem de revolução pessoal, de cada um assumindo controle sobre sua própria vida e parando de terceirizar sua responsabilidade para políticos líderes movimentos. Ayn Rand costumava dizer que você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. O Brasil está pagando o preço de décadas, ignorando realidades fundamentais sobre natureza humana, economia, moralidade, política. Mas ainda há tempo, ainda temos escolha. Ainda podemos acordar da anestesia moral e intelectual que nos levou até aqui. A pergunta é: queremos realmente acordar? Ou preferimos continuar no sonho confortável de que alguém vai resolver nossos problemas por nós? A liberdade não é gratuita. Ela exige vigilância constante, coragem moral, responsabilidade pessoal. Exige pessoas dispostas a pensar por si mesmas, mesmo quando isso é inconveniente. Exige pessoas dispostas a defender princípios, mesmo quando isso é impopular. O Brasil pode voltar a ser um país livre, mas isso depende de cada um de nós, individualmente, pessoalmente, moralmente. A escolha é sua, a responsabilidade é sua, o futuro é seu. E se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo. Teve coragem de ouvir ideias que podem incomodar, questionar verdades estabelecidas, pensar por conta própria. Agora me diga nos comentários, estamos realmente vivendo um novo tipo de ditadura? E qual seria, segundo você, o antídoto para essa situação? Porque liberdade começa com a coragem de pensar. Se este conteúdo fez você refletir, compartilhe com quem precisa ouvir. Se te incomodou, ainda melhor, significa que tocou num ponto sensível. E pontos sensíveis são exatamente onde precisamos aplicar pressão para gerar mudança. Até o próximo vídeo. E lembre-se, numa época de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário.